Cumprimento os irmãos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã de domingo. Cumprimento a cada um que está no seu lar, nos ouvindo agora, por meio dessa gravação. Nós vamos dar prosseguimento à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre sobre o livro de Salmos, os Salmos que falam sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos comemorando neste dia de hoje sobre a Páscoa e é bem oportuna a lição de hoje, porque hoje nós vamos falar de maneira bastante rápida sobre alguns salmos chamados de salmos messiânicos, é dizer, de salmos que falam sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa Páscoa é Cristo. Cristo, como diz Paulo, é a nossa Páscoa. É por meio da sua morte que nós obtivemos a salvação, que nós obtivemos a vida. É por meio de Jesus Cristo que nós passamos das trevas para a luz. É por meio do Senhor Jesus Cristo que nós passamos da morte para a vida. E antes de adentrar propriamente aqui no tema desta lição de hoje, que fala sobre os salmos messiânicos dentro de um contexto geral, que é a análise dos salmos, que é o tema do nosso trimestre, gostaria de contar uma rápida história só para ilustrar esse momento de Páscoa. Aproveitando o ensejo que nós estamos vivendo em nosso país, de uma epidemia que assola as nossas vidas, a nossa rotina, quero ilustrar com a seguinte história. Imagine que um médico vai visitar um paciente que está enfermo, que está carecendo de um tratamento. E este médico, de boa vontade, com todo o seu empenho, com toda a sua presteza, chega na casa do paciente. E ao chegar na casa do paciente, vendo o paciente ali deitado, enfermo, necessitando de um tratamento, ele se aproxima daquele paciente para lhe dar o remédio de que ele precisa. Só que de súbito, o paciente se levanta e num ato de ingratidão, ele mata o médico. Ele mata o médico. O paciente mata o médico. Olha a situação esdrúxula. O médico se dirige à casa do paciente para lhe dar o tratamento e o paciente se levanta e mata o médico. Só que, indo mais além, pela infinitude da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, a própria morte do médico representa a cura para aquela enfermidade que acometia o paciente. Nessa ilustração que eu trago aqui por ocasião desta Páscoa, eu quero dizer que Cristo Jesus é este médico que veio nos trazer o remédio de que nós precisávamos. Jesus Cristo é esse médico que veio nos acolher e nos tratar. E nós, como humanidade, num ato de gratidão, nós o matamos. Mas é da morte deste médico que veio a cura para a nossa enfermidade. É da morte desse médico que veio a cura para os nossos pecados. E nessa mesma linha de raciocínio, vamos adentrar ao tema da lição número 2 deste trimestre, que trata sobre os salmos messiânicos. Nós vamos falar de alguns poucos salmos, porque quando se fala em salmos messiânicos, nós vamos ter diversos na Bíblia. Nós temos vários salmos que tratam de Jesus Cristo. Alguns autores, por inspiração profética, profetizaram sobre a vinda deste Messias, deste Cristo ungido. E estes salmos, como nós sabemos, eles se concretizaram, eles se aperfeiçoaram, eles se aplicaram à vida do ungido, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós temos que fazer um recorte, porque são vários salmos, e a revista ela aborda essencialmente o Salmo 2, o Salmo 110 e o Salmo 67. O Salmo 67 ela já vai mais um pouco além, para trazer a ideia de missões, o dever de missões da igreja dentro do livro de Salmos.
o Salmo 2 e o Salmo 110 vão tratar, por serem evidentemente salmos messiânicos, do próprio Messias, é dizer, do Senhor Jesus Cristo. Para iniciarmos então a nossa digressão sobre as Escrituras Sagradas, eu queria ler aqui o Salmo 110, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirás a cabeça de grandes terras. Pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Portanto, irmãos, o salmo que eu acabei de ler aqui, o Salmo 110, é um desses salmos messiânicos. Talvez seja o salmo mais citado no Novo Testamento. O salmo que diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos um salmo em que Cristo aparece como entronizado ao lado do Senhor Deus. É um salmo de glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos saber se um determinado salmo descrito aqui neste livro é ou pode ser considerado messiânico? Um dos critérios que nós adotamos é a citação direta no Novo Testamento deste salmo, seja por parte do Senhor Jesus Cristo, seja por parte dos discípulos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando morre e após ressuscitar, segundo o Evangelho de Lucas, ele aparece para alguns discípulos no caminho de Emaús, e ele passa a explanar para esses discípulos sobre o Messias, sobre o ungido. Como importava que o ungido não somente morresse, mas também ressuscitasse. E segundo nos descreve o evangelista, Cristo faz a sua explanação, passando por Moisés, passando por todos os profetas e passando também pelo livro de Salmos. Ele pega o livro de Salmos e demonstra para aqueles discípulos de Emaús como o livro de Salmos falava do Messias. Então eu posso dizer que há uma relação muito estreita entre o Messias e o livro de Salmos. O livro de Salmos é um dos livros que mais traz profecias acerca do Messias. Tanto é que o próprio Jesus Cristo se vale dele para explicar qual era a sua obra e como ela deveria se realizar. E também, de outra parte, nós temos Jesus Cristo citando expressamente este Salmo 110. Quando ele se vira para os seus interlocutores e lhes pergunta: de quem de quem Jesus Cristo é filho? Vou melhorar essa pergunta. De quem o Cristo é filho? Ao que os teus interlocutores respondem dizendo que o Cristo, o Messias, deveria ser o filho de Davi. Então Jesus lhes responde dizendo: se o Messias tem que ser filho de Davi, por que Davi se reporta ao Messias o chamando de Senhor? Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo pega este Salmo 110 e faz uma citação direta deste Salmo. E, portanto, isso me permite dizer que este Salmo 110, por exemplo, é um Salmo messiânico. E assim nós temos oportunidades em que os apóstolos, os discípulos, também fizeram referências a salmos para retratar a vida do Messias.
Por exemplo, em Atos e em Hebreus se cita o capítulo número 2, que será também objeto aqui da nossa aula de hoje. E por ser citado por esses discípulos em Atos e em Hebreus, isso me permite dizer que estes salmos também são messiânicos. Este é apenas um dos critérios. Há quem diga, por exemplo, que os salmos retratam coisas que vão além daquelas que foram descritas nos evangelhos. Por exemplo, isso nos permitiria depreender onde Jesus Cristo foi, se Cristo foi ao céu, em que nível ele foi, enfim. Os salmos revelariam ainda algo mais do que fora descrito nos evangelhos. Os salmos permitiria compreender os sentimentos de Cristo em todas as passagens do seu ministério terreno. Pois bem, então nós temos aqui este Salmo 110, que é um dos principais salmos messiânicos, que trata sobre a entronização do Senhor Jesus Cristo. Fazendo um recorte, como eu disse, a revista vai trabalhar apenas com o Salmo 2, o Salmo 110 e o Salmo 67 principalmente. Nós temos inúmeros outros salmos. É no livro de Salmos, por exemplo, que se fala que Jesus Cristo era a pedra que foi rejeitada. Também texto citado no Novo Testamento. É no livro de Salmos, por exemplo, que nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e levou cativo o cativeiro. Livro de Salmos. É no livro de Salmos que nós encontramos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo dizendo que o Senhor lhe teria abandonado, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 22. E por aí vai. Nós temos inúmeros salmos que falam sobre aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava na cruz do Calvário e teve sede, também temos um salmo que retrata precisamente esse episódio, dizendo que ele teve o fel por alimento e teve o vinagre quando teve sede. Ou seja, fatos que se concretizaram na vida do Messias. E aqui no Salmo 110, como eu disse, nós temos o Senhor Jesus Cristo sendo entronizado num trono à direita de Deus. Ele está aqui, à direita do Deus Todo-Poderoso, após morrer na cruz do Calvário, após ascender aos céus, ele se assenta do lado do Deus Todo-Poderoso e espera um momento em que ele se manifestará no fim dos tempos. Ele está à direita de Deus, esperando que o fim dos tempos, o fim do tempo dos gentios se concretize, para que então manifeste o seu poder, para que então se manifeste a sua glória. Este Salmo 110, ele está intimamente relacionado ao Salmo 2. No Salmo 2, nós vemos ali os príncipes da terra, os reis da terra, se levantando contra aquele que foi ungido por Deus. Os reis da terra, numa espécie de motim, os reis da terra e os príncipes, numa espécie de revolução ou dissidência, eles se levantam contra aquele que fora ungido por Deus para ser o rei verdadeiro. Então, é como se houvesse ali uma guerra entre o ungido e os príncipes e os reis desta terra. Mas ali no Salmo 2 se diz que o Senhor zombará de todos os reis e príncipes desta terra e entregará o cetro na mão do ungido, na mão do Senhor Jesus Cristo, e ele reinará sobre todas as terras a partir de Sião. E vai além. No Salmo 2 se faz uma promessa ao Messias dizendo que os gentios lhe seriam entregues e que todas as possessões da terra lhe seriam propriedade. Os gentios lhe seriam por herança e as propriedades lhe seriam por possessão. Ou seja, nós temos ali um conflito no Salmo 2 entre os reis da terra e o ungido para ser rei. Só que ali também há a profecia de que Jesus Cristo reinará a partir de Sião e que ele terá todos os gentios em suas mãos e todas as terras estarão em suas mãos como propriedade. E essa profecia que é declinada no capítulo 2 do livro de Salmos, ela se aperfeiçoa no capítulo 110 de Salmos, porque é aqui que nós temos então
como eu já disse várias vezes aqui, a entronização do Senhor Jesus Cristo. Ele senta-se ao lado do Deus Todo-Poderoso. E o versículo diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Neste salmo, o rei Davi, que é o seu autor, ele não é a figura principal, diferentemente do que ocorre em outros salmos. Neste salmo, ele é o escritor, e ele ouve por inspiração do Espírito Santo, como diz o Novo Testamento, ele ouve uma voz dizendo assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então ele ouve e, como autor, ele corre e começa a escrever o salmo, dizendo: disse o Senhor, como se fosse um profeta, que recebe a mensagem de Deus. Então ele começa dizendo: disse o Senhor, e ele começa a escrever: disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós temos aqui então a figura de dois senhores, o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Esses dois senhores são senhores na vida de Davi. Davi tem dois senhores aqui, portanto, o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. É necessário que isso fique muito claro, porque o Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, ele vai fazer referência a esse Salmo 110, num dos evangelhos, dizendo: o Messias é filho de quem? Ao que os seus interlocutores vão dizer: ele é filho de Davi. Então ele faz referência a esse salmo para dizer: então por que Davi se refere ao ungido? Por que Davi se refere ao Messias? Porque ele se reporta ao ungido do Senhor como Senhor. Porque ele não fala: disse o Senhor ao meu filho, disse Deus ao meu filho. Não, mas antes de dizer assim, ele diz: disse o Senhor, aquele que também é o meu Senhor. Ou seja, Deus é Senhor e o Senhor Jesus Cristo também é Senhor. Deus tem autoridade? Tem. O Senhor Jesus Cristo também tem autoridade. Deus tem poder? Tem. O Senhor Jesus Cristo também tem o seu poder. Mas como isso é possível? Como é possível que Jesus Cristo, prefigurado como ungido ou o Messias no Velho Testamento, seja a um só tempo o filho de Davi e o Senhor de Davi? Como isso é possível? Ou seja, essa é a mesma pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez para aqueles judeus. É uma pergunta que pode ser feita para a igreja hoje. Como é que é possível que o Senhor Jesus Cristo seja, como Messias, a um só tempo filho de Davi e o Senhor de Davi? A resposta nós encontramos estudando a própria vida de Davi. Imagine que Davi era apenas um pastor de ovelhas, e de repente ele tem uma visita inesperada de um profeta chamado Samuel, e ele é ungido rei de Israel. Até este episódio, Davi era apenas o filho de Jessé, segundo a linhagem natural. Mas quando ele é ungido, ele passa a ser não somente o filho de Jessé, mas o rei de Israel. E sendo o rei de Israel, ele também era o rei de seu pai Jessé. Veja que a um só tempo, Davi se tornou o filho de Jessé e o senhor da vida de Jessé. Ele passou a exercer autoridade sobre a vida do seu pai. Ele passou a ter um poder régio sobre a vida do seu pai. Aqui o raciocínio é semelhante. Nós temos um Senhor que é filho de Davi, no sentido de que ele é da descendência de Davi, mas que ao assumir o seu trono, ao assumir o seu reinado ao lado de Deus, ele não somente passa a ser o filho, ele não somente é o filho de Davi, mas passa a ser também o Senhor da vida de Davi. Ele então sobe às alturas e se assenta no seu trono para reinar não somente sobre a vida de Davi, mas sobre a vida de todos nós. Alguns autores vão dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo também foi levado para o lado de Deus e está oculto.
Oculto no sentido de que ele está exercendo o seu ministério invisível. Nós sabemos que Cristo teve um ministério visível e transitório nesta terra, mas que agora está ao lado do Senhor Deus, exercendo o seu ministério invisível. Qual a importância que isso tem para nós? Quando Cristo vai subir ao céu, ele tem uma reunião com os seus discípulos e ele promete o Espírito Santo, e ele diz que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça, convenceria o mundo da justiça de Deus. E ele diz assim, da justiça, porque eu não mais estarei convosco, mas vou para o Pai. Justiça, porque eu não mais estarei convosco, mas eu vou para o Pai. Aí você então indaga, qual a relação entre justiça e o fato de o Senhor Jesus Cristo ter subido para estar à direita de Deus? Qual é a relação? Qual a relação entre justiça e o fato do Senhor Jesus Cristo não estar mais presente nessa terra, mas está do lado de Deus? Um autor vai dizer que aqui está a revelação de que a justiça de Deus decorre da fé. Porque a justiça de Deus vem por meio daquilo que não se vê, porque nós não estamos mais vendo Cristo. A justiça de Deus se revela num Deus que manifestou por meio do seu Filho nesta terra e subiu às alturas. E mesmo não podendo mais vê-los, não podendo mais vê-lo nesta terra, nós temos a fé. E por meio da fé nós somos justificados. Por isso que o escritor vai dizer assim, que o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se manifesta por meio daquilo que não se vê. É dizer, a justiça de Deus se manifesta pela fé. E prosseguindo aqui então no Salmo, ele vai dizer assim, que ele reinará de Sião com o seu cetro. Então nós nos perguntamos, por que ele tem que reinar de Sião? Porque no lugar da humilhação do Senhor Jesus Cristo, no lugar onde ele foi vilipendiado pelos homens, ali será o mesmo lugar em que ele será glorificado. E ele levantará o seu cetro com autoridade para reinar de Sião. Como diz o Salmo 2, se encaixando aqui no Salmo 110, a profecia era de que todas as nações lhe seriam dadas por possessão, e todos os gentios lhe seriam entregues por herança. Ou seja, todas as nações e todos os gentios, ou seja, todos os homens da terra estão sob o senhorio de Deus, todas as terras estão sob a propriedade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, aqui está a extrema glorificação do Senhor Jesus Cristo, porque lhe fora dado um nome que é acima de todo nome, e a este nome todo o joelho se dobrará no céu, na terra e, grave isso, nos infernos. Todos os seres no céu, na terra e no inferno hão de se prostrar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está então a suprema glorificação de Deus. Melhor, a suprema glorificação do Senhor Jesus Cristo. Porque de Sião ele governará todos os homens e todas as nações da terra. E a Bíblia diz aqui que ele está à direita de Deus até que os teus inimigos sejam colocados por escabelo dos teus pés. Ou seja, ele está ao lado de Deus até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos teus pés. E determinado autor, estudando este salmo, vai dizer, nós temos que escolher em que lugar aos pés do Senhor Jesus Cristo nós estaremos. Se debaixo dos seus estrados, ou debaixo do estrado dos seus pés, ou ajoelhado diante de sua presença.
Existem apenas duas maneiras de se estar aos pés do Senhor Jesus Cristo naquele dia. Se Jesus Cristo é o alfa e o ômega, se Ele é o alfa como o princípio, se Ele é o ômega como o fim de todas as coisas, no fim de todas as coisas Ele exercerá o seu juízo e a sua glória. E ao exercer o seu juízo, Ele imporá o seu poderio sobre todas as coisas. Ele imporá o seu poderio sobre todos os príncipes. Se no capítulo 2, os príncipes estão se levantando, os príncipes desta terra, os reis desta terra estão se levantando contra o Senhor no capítulo 2, numa espécie de insurgência, numa espécie de insurreição, numa espécie de motim. Aqui no capítulo 110, nós vemos o Senhor Jesus Cristo com o seu cetro levantado, dominando sobre todos os reis da terra. Se no capítulo 2, nós temos os reis tentando se furtar ao domínio do ungido, aqui nós vemos todos os príncipes e reis da terra sob o domínio e o poderio do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a magnitude, a excelência do Senhor Jesus Cristo, dominando sobre todos aqueles que se levantaram e se levantam contra a sua pessoa. E ele prossegue dizendo assim: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva será o orvalho da tua mocidade. Os santos então estarão diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, ou nós estaremos sob o estrado dos seus pés, ou nós estaremos ajoelhados como santos da alva da nossa mocidade. Alguns autores vão dizer que o Senhor Jesus Cristo foi gerado desde antes do advento da estrela d'alva. A estrela d'alva seria uma referência ao sol. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi gerado antes de toda esta criação que ora se vê. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi gerado antes do sol. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi gerado antes de todas as galáxias. O Senhor Jesus Cristo foi gerado na eternidade. E não é possível determinar um momento na eternidade, porque o conceito de tempo é incompatível com o conceito de eternidade. O fato é que o Senhor foi gerado desde o nascer do sol. E da mesma maneira que o Senhor foi gerado desde antes do nascer do sol, os santos são gerados aqui antes da alva, ou no seio da alva, ou no amanhecer do dia. Gerados de madrugada, gerados pelo Filho que nasce num estábulo de madrugada, nascidos a partir do Senhor Jesus Cristo. Como santos, nós nos apresentaremos naquele dia diante da sua presença. No versículo 4 ele prossegue dizendo: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu não vou perder muito tempo, porque a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo era um sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas o Senhor Jesus Cristo era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, era um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que era um rei de Salém que se apresentou a Abraão. Ou seja, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, ele nasce em Abraão, ele nasce de um encontro que houve com Abraão e não de Arão. Da mesma maneira que a lei foi entregue para Moisés como algo temporário, como um aio, como um servo temporário, e o que é temporário passa, aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, aquilo que foi dado por promessa a Abraão, isso não pode ser modificado. Ou seja, como o evangelho foi entregue por promessa a Abraão, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, e esse testamento não pode ser modificado, da mesma maneira nós temos um sacerdócio que não decorre da lei. Nós temos um sacerdócio que não decorre de Moisés. Nós temos um sacerdócio que não decorre de Arão. Nós temos um sacerdote que decorre de um encontro que houve com Abraão quando peregrinava na terra prometida. Pois bem, eu não vou perder muito tempo aqui, porque falar de sacerdócio
de Melquisedeque é bem profundo. Sacerdócio segundo Melquisedeque seria um sacerdócio que seria ao mesmo tempo real, né? Um sacerdócio real, ou seja, aquele que seria rei seria a um só tempo também sacerdote. Nós temos aqui então um rei que congrega numa mesma figura, a figura de rei e a figura de sacerdote, o que é algo atípico dentro do povo e das leis da aliança entregue a Moisés, porque todos os reis só poderiam exercer o reinado, não poderiam ser sacerdote. Mas aqui no Salmo 110 nós vamos ver a congregação dessas duas características, de um rei e de um sacerdote numa mesma figura, na figura do ungido que prefigurava o nosso Senhor Jesus Cristo. Indo além aqui, ele diz assim: o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Veja bem, irmãos, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Este é um versículo muito difícil de ser interpretado, porque qual é o Senhor aqui que está à direita? Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, no Salmo 110, nós vamos ver que o Senhor coloca o Senhor Jesus Cristo à sua direita. Mas a impressão que dá aqui no versículo 5 é que o Senhor Deus, como o Senhor absoluto, ele se levanta e ele se coloca do lado direito do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, então é como se o Senhor Deus trouxesse a salvação pelo seu braço na antiguidade, por meio do Senhor Jesus Cristo, mas aqui neste momento ele se levanta e ele se coloca à direita do Senhor Jesus Cristo para exercer o juízo. Ou seja, é como se ele mudasse de lugar, ou o trono do Senhor Jesus Cristo se mudasse de lugar. É como se dissesse: Deus vai lutar pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, preste bem atenção: o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Ou seja, Deus se colocará à direita do Senhor Jesus Cristo para ferir todos os reis desta terra. E aqui nós temos então Deus laborando em favor do seu Filho. Se em determinada ocasião foi Cristo que laborou pela obra do Pai, aqui o Pai se coloca ao lado do Filho para batalhar a sua causa. E aqui então nós temos um rei que rege e exerce o seu domínio sobre todas as nações e sobre todas as terras do mundo. Não vamos alongar muito aqui neste capítulo, mas nós precisamos ter em mente que o livro de Salmos, ele representa uma espécie de roteiro ao lado dos profetas, de Moisés e do restante das Escrituras. Ele representa um roteiro que foi cumprido na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Salmo 16, por exemplo, diz assim, que o Senhor não deixará a minha alma na morte, algumas traduções vão dizer inferno, e nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Ele está fazendo uma referência ali à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que o Salmo 69 vai traçar um cenário de sofrimento do Messias na cruz do Calvário, em que ele tem sede e se sente abandonado diante de inúmeros inimigos. Aqui no Salmo 110, o Senhor Jesus Cristo ressuscita, sobe ao céu e se encontra no momento de sua glorificação, esperando apenas o momento de sua manifestação. É como se fosse um roteirinho. Nós temos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, gerado na eternidade. Nós temos o Senhor Jesus Cristo vivendo nessa terra e o salmista dizendo assim: Pai, não me retire na metade dos meus dias. É como se o Messias fosse tirado na sua juventude. Nós temos o seu sofrimento, o Salmo 22, em que ele relata o seu abandono na cruz do Calvário. No Salmo 69 ele declina ali
o seu sofrimento já na cruz do Calvário. O Salmo 16 vai dizer que ele não vai permanecer na morte, sendo uma prefiguração de sua ressurreição, e após a sua ressurreição ele sobe ao céu e se senta ao lado de Deus. E voltando-se aos textos do Novo Testamento, nós encontramos esse salmo sendo citado em várias oportunidades, dizendo que o Senhor está à direita de Deus, intercedendo por nós de dia e de noite. E em todo esse cenário messiânico que nós encontramos no livro de Salmos, se pergunta qual é a missão da igreja. E a revista traz ainda a ideia de que o livro de Salmos traz a concepção de missões como sendo uma das atribuições da igreja. O salmo considerado missionário por excelência é o Salmo 67. Ou seja, num contexto em que as várias leis eram proclamadas apenas para a nação de Israel, nós vamos ter salmos que não são destinados apenas para a nação de Israel, mas transcendem aquele círculo e são espraiadas para todas as nações da terra. É exemplo disso o Salmo 67, que começa dizendo assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Alguns vão dizer que esse Salmo 67, ele, ao fazer uma referência à bênção de Arão, a bênção araônica constante do livro de Números, seria uma espécie de Pai Nosso do Velho Testamento, seria uma oração do Pai Nosso no Velho Testamento, dizendo assim: Deus tenha misericórdia de vós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Em todas as nações serão conhecida a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio das bênçãos ministradas sobre a nação de Israel. E é interessante notar que a expressão Deus aqui, ou Senhor em outras traduções, não é Iavé. A expressão aqui seria Elohim. Iavé era um termo utilizado para se referir a Deus no seu relacionamento com Israel. Ou seja, Deus se apresentando para Israel, ele se apresenta como Jeová. Mas a expressão Elohim, ela seria mais ampla, seria mais extensa para alcançar a concepção de um Deus não somente como Deus de Israel, mas como um Deus de todas as nações. Então preste bem atenção, irmãos. Quando nós falamos em Jeová, nós estamos falando no Deus de Israel, o Deus que se manifesta e se relaciona com a nação de Israel como uma nação especial e escolhida. Mas quando nós falamos de Elohim, nós estamos falando de um Deus que se manifesta não somente como o Deus de Israel, mas como o Deus de todas as nações. E por isso que este é considerado um dos salmos missionários, porque Deus se revela aqui como a salvação para todas as nações. Se revela como o Deus de todas as nações. E isso está de maneira consonante com o capítulo 110, em que o Senhor Jesus Cristo está sentado no trono ao lado de Deus para reinar sobre todas as nações, trazendo salvação sobre todos os gentios. Como nós sabemos, Jesus Cristo é a luz que foi dada aos gentios, como diz Isaías em texto reproduzido no Novo Testamento. Concluindo então, irmãos, esta rápida ministração, nós temos que ter em mente então que os salmos estão repletos de profecias que falam do ungido do Messias e que foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, bem como temos profecias que se cumprirão nos últimos tempos. Nós lemos aqui no Salmo 110 que os inimigos serão colocados sob o estrado dos pés do Senhor Jesus Cristo na consumação dos tempos, quando se findar o tempo dos gentios. Portanto, nesse dia de Páscoa, é importante rememorar
a morte do Senhor Jesus Cristo, os salmos messiânicos que falam do seu sofrimento. E para finalizar aqui esta aula, eu vou ler só um trechinho do Salmo 69, que dizem que é o Salmo da cruz. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais dos que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te serão encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz provérbios para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. No tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve às correntes das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque eu estou angustiado, ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a, livra-a por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. E por aí vai. Nós temos aqui então um salmo em que há uma retratação do sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse salmo é muito pertinente para os nossos dias, porque sobretudo hoje nós estamos fazendo uma rápida lembrança da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Tenha um bom domingo. Amém.